teve há 15 anos atrás, mais ou menos, a nossa loja pegou fogo. Então, assim, foi bem difícil nessa época, o estoque pegou fogo, aí começou a vir para a loja. Foi um susto muito grande, porque ali a gente teve que começar do zero. No Teve. Sejam todos bem-vindos, é um prazer enorme ter vocês aqui conosco nesse podcast, onde a gente vai conversar com uma convidada muito especial. Hoje nós vamos conversar sobre sucessão familiar, contando um pouquinho as histórias que existem nos bastidores de toda a transição e, com isso, conhecer um pouco mais dessa convidada que é uma empresária, é mãe, é filha, é esposa e é uma pessoa muito querida, tenho certeza que também você vai se apaixonar por ela. Seja muito bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, Kátia. Obrigada aí pelo convite, obrigada por estar aqui hoje. Ai, que bom. Mônica, quando surgiu a oportunidade da gente conversar um pouquinho, e eu pensei em te convidar, porque você tem um jeito tão sutil, amoroso, eu conheço um outro lado da sua história, né, esse lado que você, de uma forma muito amorosa, conversa, contribui e agrega. E aí quando a gente conhece o seu lado como empresária, ali no dia a dia, eu fico imaginando o quanto você é também, assim, tão amorosa, um pouquinho, assim, mais brava às vezes, né, porque faz parte do negócio, mas, gostaria que você comentasse um pouquinho sobre você, sobre a sua história, a sua jornada, e te agradecer muito por você estar aqui com a gente hoje. Bom, eu que agradeço, em primeiro lugar, esse convite maravilhoso, Kátia. Bem, eu tenho 51 anos, sou casada, sou mãe do Arthur, já está com 12 anos para fazer 13, e temos a loja, né, a nossa empresa já faz 27 anos que a gente trabalha em comércio, e assim, é um trabalho que não é fácil, mas assim, é uma empresa, assim, que a gente aprende a cada dia e eu gosto muito de trabalhar na área comercial. Que legal. E como que foi isso, Mônica? Quando a gente fala de sucessão, em algum momento você, assim, você nasceu no Brasil, seus pais também? Sim, meus pais também são nascidos aqui. Na verdade, eu sou neta de japonês, porque é pai da minha mãe que nasceu lá, só, tá? Aí meus pais todos nasceram aqui. E como que nasceu a dinâmica, assim, foi o seu pai que montou a empresa? Sim, ele montou porque foi uma época muito difícil. Ele tinha uma empresa de ônibus e na época estava, assim, quase falindo. Aí chegou um mês que ele falou assim: "Ou a gente vai dar certo alguma coisa ou todo mundo vai embora para o Japão". E antes estava assim, tinha esse risco bem difícil, assim, que, ou a gente tentava um novo negócio e, assim, estava bem no comecinho, que no caso era um amigo do meu pai que começou. Aí meu pai na época pediu algumas informações, tal, aí ele meio que negou, tal, aí meu pai falou assim: "Tudo bem, eu vou correr atrás". Aí ele começou, né. E assim, ele deixou bem claro: ou a gente joga tudo pra dar certo, ou vai todo mundo embora para o Japão. E eu não queria, porque Quantos anos você tinha mais ou menos na época? eu tinha acabado de casar com 23 anos. Hum. E meus irmãos já tinham ido para o Japão, e a gente sabe que não foi uma vida fácil lá, né. Então a gente falou: "Vamos fazer de tudo para dar certo". Aí quando ele montou a primeira loja, foi em São Miguel, aí começou assim, é algo muito grande, assim, começou a fluir muito rápido, né, que era bem no início da loja de R$ 1, era só R$ 1. São aquelas lojas enormes que geralmente tem de tudo um pouco e tudo por R$ 1 na época. Era R$ 1. E foi uma Passava. foi uma febre, né? Foi, porque praticamente foi a segunda loja que abriu, né, em toda São Paulo, todo o Brasil. Nossa, sério? A primeira foi desse amigo do meu pai, aí depois o meu pai começou sem ter, assim, praticamente não saber nada. Ele sabia, assim, de comércio, porque antes da parte de empresa de ônibus, que tinha agência de ônibus, ele era também, peixeiro. Então, assim, ele sempre trabalhou nessa área, mas, assim, com comércio ele nunca trabalhou. Então, assim, espera aí, vamos lá, deixa eu organizar isso aqui.
o seu pai, ele também trabalhou uma fase com peixe e depois ele teve uma empresa de ônibus, Sim, tá. O ônibus que você diz, fazia frete, essas coisas? fazia frete, ele dirigia, ele viajava para todo o Brasil, ele O seu pai é um empreendedor nato, né, então ele tá sempre se movimentando ali. sim, ele foi o tipo de pessoa ele é o tipo de pessoa que nunca se estudou, assim, de se formar, mas eu falo que ele sempre foi de correr atrás de tudo, então, assim, é a grande inspiração para mim e para a família. Então, dentro dessa dinâmica, Mônica, quando você traz essa história do seu pai, você era recém-casada e aí você também foi assumir assumir parte desse legado. Você começou a trabalhar com seu pai e se envolveu efetivamente no negócio. Sim, logo que a gente casou, na verdade a gente foi abrir uma loja no interior em Piracicaba, porque a gente estava começando com a nossa lojinha de importados. E bem na época que a gente abriu, eu e o Armando, meu pai começou a abrir a primeira loja de R$ 1 aqui. E a nossa loja em Piracicaba não estava dando desenvolvimento como a gente queria. Aí chegou num ponto que a loja do meu pai começou a crescer tanto que ele falou assim: "Larga tudo e vem pra cá". Aí a gente largou tudo, casa, comércio e voltou na verdade eu voltei a morar com meus pais, porque a gente saiu com a mão na frente e outra. Nossa! Aí a gente voltou a morar com meus pais e a primeira loja era em São Miguel e era uma loja enorme e trabalhava só família. Era meus pais, meus irmãos, minhas cunhadas, todo mundo junto. E como que é isso, Mônica? Só trabalhar com família. Gente, imagina, né? Uma loucura. E ainda num movimento muito grande, né? Muito grande, a gente não tinha, assim, acostumado a trabalhar com tantas vendas, assim, e era algo tão novo que, assim, tudo que tinha que comprar era de caminhão, de lote fechado, então, assim, você ia comprar, os potes, dependendo da marca, era só caminhão fechado, então, assim, tudo muito grande, tudo muito de quantidade, né. E espaço precisa ter, né? Era uma loja enorme, assim, a loja era grande, o estoque era enorme. A gente trabalhava todos os dias até de madrugada, porque era fechar a loja, a gente ia repor mercadoria, a gente ia conferir mercadoria, muitas coisas a gente que embalava no fundo da loja, no estoque. Então, assim, era tudo muito novo. Então, assim, era a família que ficava no caixa, era a família que repunhava. Claro, a gente começou a pegar funcionários, tem até hoje os funcionários, mas, assim, foi tudo muito novo para quem ainda nunca tinha trabalhado com comércio tão grande como foi naquela época, né. Nossa, que dinâmica, né? Deve ter sido bastante desafiador. Foi. E aí o Armando também, ele passou a fazer parte da família ali, literalmente, né? Além de marido, também contribuía ali no negócio e na operação. Ele, no caso, foi o único que ele já trabalhou em comércio quando ele trabalhava com o ex-patrão dele, né. Então ele já tinha até um conhecimento melhor do que a gente. Isso ajudou bastante também, né, que o conhecimento, assim, vai passando para outro e foi melhorando. Aí foi quando meu pai viu que a loja deu certo, foi encaminhando abrindo várias lojas, cada um para os seus para os meus irmãos, e foi abrindo. A primeira foi em São Miguel, depois foi em Itaim Paulista, depois foi em Suzano, e a nossa foi por último em Mogi, que a gente está até hoje aqui, né. Vai fazer 27 anos, mais ou menos, acho que 28. Então faz bastante tempo. Faz bastante tempo, que jornada. E aí no decorrer desse tempo, a última loja que foi aberta foi Mogi, e aí você e o Armando que assumiram a loja? Assim, desde o começo, quando ele abriu, a gente assumiu desde o início, até hoje assumimos só nós mesmos. Que legal. E aí com isso, os seus irmãos hoje eles também têm lojas ou você como é que tá isso? Então, meus irmãos, eles tiveram até mais loja do que a gente, só que 2 deles não conseguiram, assim, ir muito para frente. Eles tiveram 2 o mais velho teve 2 lojas em Suzano, que as 2 lojas teve que vender, foi para Campinas, aí de Campinas ele também teve que fechar. Então, assim, é difícil, porque não é fácil você lidar com lojas e lidar com o dia a dia, né. Então teve muitos altos e baixos. Gestão à distância também, né? É muito Mesmo complicado. porque o tipo de produto é são produtos pequenos
com baixo valor agregado naquela época, né, mas é muito volume, né. muito. E aí controle, gestão, isso aí deve ter sido muito hoje a gente fala de informatização, fica fácil, Sim. mas naquela época era tudo ali Ixi, no era tudo no papel, era tudo anotado. nossa. E foi bem desafiador, porque todos os meus irmãos tiveram a mesma oportunidade, mas teve um que acabou vendendo a loja e mudou o rumo dele, tá contente. E os outros também teve um mais velho que recomeçou do zero também. Então assim, e fora os filhos, meu pai abriu para todas as famílias que queriam, famílias próximas, primas, primos, tios, enfim. Só que muitos fecharam. Não. Nossa, Mônica, que interessante. É, porque a gente vê às vezes as pessoas olham de fora, né, Mônica, até um tema que a gente para explorar um pouquinho. Às vezes as pessoas olham de fora, veem como é grande, veem um monte de gente trabalhando e veem às vezes que você vai crescendo também, prosperando na vida, acha que é fácil, né. Exatamente. E aí, não é tão simples. E quais foram os grandes desafios que você percebe, assim, porque a gente percebe que você então foi assumindo lá o legado do seu pai e da família ali, né. Uhum. Ah, não é fácil, porque a gente já teve muitos momentos difíceis, assim, teve há 15 anos atrás, mais ou menos, a nossa loja pegou fogo. Então, assim, foi bem difícil nessa época, o estoque pegou fogo, aí começou a vir para a loja. Foi um susto muito grande, porque ali a gente teve que começar do zero. Nossa, pegou fogo. Pegou fogo, a gente ficou com a loja praticamente 3 meses fechada e Nossa. tendo que pagar tudo, funcionário, as contas não pararam, né, então tinha que assim, a gente refez a loja, E tinha nós seguro? mesmo tinha, graças a Deus tinha Ah, ainda bem, né. bastante para receber. É. Então, assim, a gente pôs a mão na massa, fizemos a reforma, graças aos funcionários eles nos ajudaram bastante. Então foi alguns desafio como esse, por exemplo, do incêndio, tivemos muitos problemas, aliás, nem tantos, mas tivemos alguns problemas com funcionários também. Então, assim, cada momento, assim, a gente fala é um desafio, mas é um aprendizado também, né. Que bom. E Mônica, e como é que foi para você como mulher, e eu sei que você é a única filha, né, e aí você tem os seus irmãos, única filha. De uma família, de origem oriental e às vezes até mais tradicionalistas do que os brasileiros, né, assim, que você é brasileira também, mas tem uma cultura um pouquinho diferente, né. E eu sei que o Armando é uma pessoa incrível, mas não tinha como não também ter essa referência de você enquanto legado. Como é que foi para você como mulher, lidar com tudo isso? Porque a mulher tem muitos papéis, né. Como que você olha para isso? É, não é fácil, mas assim, a gente fala que a gente aprende cada dia, todo dia, né, com isso, porque, de todos os 4 filhos, sou a única mulher, né, e quem me conhece pensa, assim, que eu sou calminha, mas eu sou muito nervosa, Meio brusquinha. que tá, ainda os funcionários já me conhecem de longe, então assim, quando eu tenho que ser pulso firme, eu sou. E mesmo assim, lidando com a família também, eu sou muito assim de liderar muitas coisas, né. Então assim, eu acho que se a gente não tiver um pulso firme em relação a tudo, eu acho que muita coisa a gente não consegue levar adiante, né. E isso eu acho que eu carrego muito isso do meu pai e da minha mãe também, que a gente aprende muito com eles, né. E para mim, assim, por mais que, todo mundo fala: "Ai, você sendo a única mulher pensa que eu sou a mais frágil", mas acho que é o contrário, eu acabo sendo aquela mais, assim, que corre atrás de tudo, enfim. Mas é muito bom. Mais resolutiva, né, talvez? Eu imagino que os seus pais devam ter muito orgulho de você. Eu acredito que sim, eles sempre falam bastante, assim, para a família, e eu fico feliz, porque, assim, tudo que a gente tem hoje eu devo a meus pais, porque eu falo assim, a gente veio de uma família muito humilde. Então a gente sabe dar valor em cada passo, porque a gente começou do zero, né. Então era um momento que a gente não tinha nada e era tudo ou nada, ou desse certo ou a gente ia embora para o Japão, como eu falei. Então a gente teve que dar todo o sangue para que desse tudo certo, né, e graças a Deus hoje sim a gente consegue dar conta de tudo, cuidar dos meus pais.
e ajudar a família da maneira que a gente pode, né. É. Os seus pais hoje, eles se aposentaram, eles não trabalham mais? Não, eles assim, tendo meu pai ele trabalharia, mas por questões de saúde tudo a gente poupa ele, né. A minha mãe trabalhou muito tempo na loja também, mas agora por conta da idade dela também, a gente também prefere que ela fica mais em casa, mas eles são do tipo de pessoas que eles não gostam de ficar parados, sempre gostam de estar fazendo alguma coisa. É a origem, né, trabalhou a vida inteira, a hora que para, a pessoa às vezes até se perde. Você sabe que uma das coisas que a gente aprende também, é que dentro da dinâmica de quando você vai fazer qualquer transição, ou se aposentar de alguma forma, se não tiver um cuidado especial ali, É. é até perigoso a pessoa entrar em depressão, né, Uhum. porque mexe muito, ainda mais com a história de vida que vocês têm, naquela dinâmica, naquele empenho, né, para fazer dar certo ali. E hoje, assim, hoje na operação, como que tá? Você ainda vai bastante pra loja? Porque aí você também é mãe do Arthur, Sim. né, e aí isso também gera uma nova demanda, né, então como e tem a sua cachorrinha também, não tem? Sim, a minha Belinha, A Belinha, vai fazer 17 anos. 17 anos. E requer cuidado, porque nessa idade, né, Mônica? Ela passa com fisioterapeuta, com o que ela faz ozônio, ela faz de tudo um pouquinho, já tem muita idade, então assim, requer muito cuidado com ela. Tem o Arthur que já tá praticamente pré-adolescente, tem que ficar cuidando dele também, mas assim, sempre que eu posso eu vou na loja, assim, não consigo ir todos os dias que nem eu gostaria, mas assim umas 3 vezes na semana, 4 vezes eu fico lá o período, né. E assim, e a minha parte na loja é cuidar dos funcionários, tem um gerente, graças a Deus, que inclusive ele começou desde quando a gente abriu a loja, Nossa, ele tá com você desde aquela época? desde aquela época. Aí Que ele legal, foi pra loja de isso é raro, hein? muito. Ele foi pra loja do meu irmão, morou com meu irmão no interior, aí quando ele quis sair, eu já trouxe ele pra nossa loja, ele tá como gerente até hoje, é meu braço direito, né. Então, assim, é o Eduardo. Então, assim, isso me ajuda bastante, porque a gente divide, da loja em relação a irmã fica com a parte de compras, financeiro, tenho meu cunhado que trabalha na parte financeira, eu cuido da parte de funcionários, e a gente tudo divide um pouquinho, mas, assim, a gente faz de tudo um pouquinho. Ai, que bom. E Mônica, o que que você poderia deixar assim, eh, como que hoje você vê e deixar como recado para pessoas que às vezes têm vontade, de empreender, principalmente no segmento hoje que você atua ou até no comércio mesmo, o que que você poderia, falar sobre isso? Ah, não desistir, mas assim, eu digo que não tá fácil, porque, vamos supor, hoje em dia a gente vai procurar um ponto, é muito caro, né? O aluguel é muito caro, mas assim, se você tem essa vontade, não desiste, corre atrás, pesquisa ponto, pesquisa onde, assim, o ideal é um lugar onde tem um movimento, isso daí é primordial, né? Principalmente se é um comércio que o nosso é um comércio, assim, que a gente depende muito de muitas pessoas, né. Então você, em primeiro lugar, você tem que procurar um ponto bom. E a gente sabe que não é fácil, não é barato o aluguel, mas assim, eu acredito que a pessoa tem que correr atrás e não desistir. E correr atrás de fornecedores, correr atrás porque hoje eu acredito que esteja bem mais fácil do que antigamente. Antigamente a gente teve que correr muito atrás, hoje em dia, se você quer, você consegue mais fácil. Antigamente os produtos também vinham da China? Vinha, mas assim, vinha a gente conseguiu muitos produtos nacionais. Eu acredito que os produtos nacionais sejam até mais fácil de lidar por impostos, essas coisas, mesmo a gente pagando mais caro, é um produto de melhor qualidade. Muitos produtos importados, a gente tem muito problema, assim, com certos defeitos, a qualidade não é tão boa. Então a gente, assim, hoje a gente prefere mercadorias nacionais do que importadas. Então tudo a gente vai aprendendo, né, com o decorrer do tempo. É um aprendizado, às vezes é um aprendizado que sai caro, né, Mônica, Vai, porque às vezes você compra produtos que não têm giro, produtos de baixa qualidade, e aí você tem que lidar com aquele estoque, com aquele volume, né. então a gente já perdeu muita mercadoria também, mercadorias que vêm, então tudo tem que tomar muito cuidado, porque a gente está numa área de
alimentos, plásticos, tem de tudo um pouquinho, né. Então assim, tem variedades de brinquedos, tem produtos de limpeza, então a gente sempre preserva, a qualidade em primeiro lugar, preço pra gente é primordial, porque ainda por mais que tenha pouco, mas tem mercadorias de R$ 1. A prioridade pra gente sempre vai ser R$ 1, É, hum. mas hoje já não é mais 1,99. É, tem poucas coisas de R$ 1, mas tem. Tá. Aí tem a partir de R$ 1 até uns anos atrás, no máximo até 10 anos atrás era só R$ 1. Aí a gente não Não precisa tem como, né. não, vai subindo, aí a gente vai subindo, mas o máximo que a gente deixa de mercadoria até no máximo R$ 10, pra não fugir daquilo, né. É, da cultura, né. Ai, que gostoso, Mônica. E assim, hoje, por exemplo, dentro de toda essa dinâmica, como que você faz, assim, para conciliar, por exemplo? Porque além então vamos lá, a Mônica além de empresária, além de mãe, ela é uma pessoa que ela contribui muito com outras pessoas. Ela tem sempre uma disponibilidade ali de bater um papo, de ouvir, ela vive socorrendo mulheres por aí que eu sei. Como que você faz, assim, hoje na sua vida? O que que efetivamente te realiza? Aonde que você se sente feliz e realizada? Ah, eu sinto feliz, assim, de estar podendo ajudar pessoas, seja através de uma conversa, seja através de um diálogo, seja através, assim, uma amizade que a gente conhece hoje e já sente que a amizade vai ser duradoura. Eu acho que para mim isso é muito importante. E o mais importante de tudo é a minha família. Cuidar dos meus pais, cuidar do meu marido, do meu filho e dos meus pets, que é a minha vida também, né. Ai, que gostoso. E quais são seus planos para o futuro, Mônica? É poder trabalhar bastante, poder, entrar nessa dinâmica de melhorar cada vez mais a loja, né. A gente sabe que não é fácil, demorou, mas a gente está informatizando a loja inteira, então, assim, é um trabalho de formiguinha, na verdade, né. Mas, assim, é uma área que eu gosto muito, de lidar com as pessoas, de lidar com os funcionários e de lidar com as pessoas em geral, né. Poder conversar hoje, dar um conselho, falar assim: "A gente não é nada, mas um pouquinho que a gente ajuda já me sinto que". Ai, que coisa boa. E Mônica, eu percebo que você tem hoje conseguiu equilibrar bem a sua vida, né, quando a gente fala do profissional, do pessoal, dos pets aí, e do social também, que é uma coisa muito importante, inclusive eu sei que você cuida, inclusive com atividade física, você cuida da sua saúde. Mas hoje, por exemplo, como sucessão de família, o que que foi mais desafiador para você e o que que, de alguma forma, assim, o que que você acha que foi a sua maior superação como legado? Ah, eu acho que de tudo é a preocupação, assim, de como lidar, de como cuidar dos meus pais, de saber se eu poderia ser uma mãe melhor para o Arthur, de correr atrás do dia a dia mesmo, sabe. E para mim eu não tenho a menor dúvida que se não fosse você em todos os sentidos, depois que eu comecei a fazer a terapia, não sei o que seria de mim. Ah, imagina só isso. Sou muito, muito grata, Kátia, a tudo que você tem me passado. Eu acho que a Mônica de antes e a Mônica depois da constelação, depois de ter conhecido o seu trabalho, é totalmente diferente. Sou muito, muito grata mesmo. É, eu costumo dizer que, assim, a gente dá uma pincelada, mas todo o trabalho é feito todo o propósito, o trabalho é feito por você. E hoje você sente que você está conectada com o seu propósito? Você se sente conectada, faz parte de você? Sim, eu me sinto assim realizada, porque antes a gente via, assim, de uma forma mais sutil, agora a gente se sente mais empoderada, você tem Gostoso, né? ai, é uma delícia. Você sente que você realmente é aquilo que você quer correr atrás, e assim, eu não tenho a menor dúvida, você é um divisor de águas na minha vida, Ai, com que feliz. certeza. Eu que agradeço a confiança, o carinho, porque todo o trabalho é feito em conjunto, mas quem põe a mão na massa ali é a mocinha mesmo. E Mônica, assim, se você pudesse deixar um recado para as pessoas que nos assistem, para às vezes mulheres que também vêm buscar um pouquinho dessa inspiração, o que que você poderia dizer, assim, para esse público? Ah, eu acredito que para quem te conhece sabe do que eu vou falar e para quem não te conhece,
Eu super recomendo você o seu trabalho, porque é maravilhoso, a gente aprende a lidar com as situações, que eu acho que isso é muito importante. O dia a dia fica muito mais sutil, fica muito mais leve quando a gente aprende com você certos fatos que a gente não às vezes enxergava de uma maneira tão mais pesada, e conforme a gente vai fazendo, né, a terapia, a gente vê que não é nada daquilo, é algo muito mais simples, né, de poder trabalhar no dia a dia. Você tocou num ponto que é inclusive o norte do nosso trabalho, do nosso podcast, quando a gente passa a enxergar a mesma situação de uma forma diferente. Um novo olhar é exatamente isso, porque todos nós passamos por uma série de adversidades na vida, mas quando a gente se dispõe a olhar uma forma diferente, a gente tem outras possibilidades de solução e de saída. Mônica, eu agradeço muito a sua participação. Você é muito especial, muito querida. Eu sei esse jeitinho, gente, dela, assim, ó, carinhoso, esse sorrisinho, assim, eu conheço essa mulher brava, viu. E olha que ela é danadinha, mas que você possa transbordar essa sua fé, essa sua leveza, essa sua amorosidade por onde você passar. Eu acredito muito que, assim, do seu jeito, com o seu olhar amoroso, você deve contagiar e estimular muitas pessoas à conquista do próprio caminho, do próprio sucesso. Então, gratidão pela tua visita aqui no nosso cantinho também. Ai, Kátia, eu que agradeço a você, a Lili, a todas as meninas. Nossa, eu fico muito honrada mesmo pelo convite. E sou muito grata por tudo que você me faz, por mim e por toda a minha família. Gratidão por tudo mesmo. Ah, minha linda. E qual que é o Instagram da loja para as pessoas também conhecerem um pouquinho? Você acredita que na verdade não tem? Gente, a gente precisa dar um jeito. É porque é muito também Meu trabalho. não, mas também por um outro lado, o seu trabalho é muito giro ali, né. Então os clientes eles são recorrentes, mas é muito giro, né. Mas o Instagram também é bom, né, gente. Eh É isso. Foi um prazer estar aqui com mais um episódio para a gente falar um pouquinho sobre a possibilidade, sim, existe sucesso na sucessão familiar. O que a gente sempre precisa fazer é estar disponível para isso, é amadurecer, é buscar conhecimento, é se apropriar, né, Mônica? Quando a gente se apropria, a gente confia e acredita que pode dar o próximo passo. Então, se você curtiu esse episódio, deixa aqui registrado, deixa o seu comentário aqui com a gente e eu te espero no próximo episódio do nosso podcast Novo Olhar.